Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma aula do nosso curso do CLP Família Micro 800. Pessoal, nessa aula a gente vai começar a falar um pouco sobre o uso de encoder, tá? Com o CLP Micro 850, tá bom? Eu acredito que devam ser 2 ou 3 aulas, tá? Para que eu possa passar para vocês o básico, tá? Não é eu não pretendo, né, transformar ninguém em especialista aqui em uso com encoder, CLP, posicionamento, né, porque é uma matéria bem extensa, tá? Então eu vou passar para vocês o básico, né, e com esse básico vocês vão ter condições de, através de estudo, né, de leitura, vocês conseguirem desenvolver praticamente qualquer problema no uso de encoder, tá bom? Bom, a gente vai criar um novo projeto aqui, que eu vou chamar de aula encoder, ok? Vamos criar esse projeto. Para esse projeto, pessoal, a gente vai ter que usar um CLP físico, né? Um CLP real, tá? O encoder não dá para ser testado, tá? Com o simulador, tá bom? Infelizmente não tem como. Então a gente vai precisar de um CLP real mesmo, tá? Então a gente vai usar aqui é, o, esse modelinho aqui, ó, 2080 LC50 24 QBB, tá bom? A gente vai pegar ele, eu vou mudar a versão aqui para a versão 7, que é a versão do CLP que a gente tem aqui, tá? Então, olhando aqui na descrição adicional, a gente pode ver como recursos especiais ele tem a possibilidade de utilizar 4HSC, né? Que é High Speed Counter, né? Contadores de alta velocidade. Então eu posso ter até 4 contadores, tá bom? Eu posso ter 2 PTOs também, né? Que são saídas de trem de pulso, tá? Ok? E uma capacidade máxima de 3 slots de plugin, tá? Isso é o básico dele. Ele é um PLC com 14 entradas, 24 volts e 10 saídas tipo source, tá? Alimentação de 24 volts, tá bom? Bom, pessoal, olhando aqui do lado esquerdo, tá? É, esses LPs modelo o QVB, tá? E o QWB, eles permitem a utilização do encoder, tá? Esse modelo aqui, AWB, ele já não permite o uso do encoder, tá? Então, é muito importante, né? Se alguém tiver intenção um dia dentro de um projeto, antes de comprar, né, o seu CLP, se você pretende usar encoder, né? Ou então usar alguma saída para posicionamento, usando essas saídas tipo PTO, vocês têm que olhar o catálogo manual para saber se o modelo que vocês vão escolher permite esse tipo de uso, tá bom? Então vamos dar aqui selecionar e adicionar ao projeto. Vamos criar o nosso projeto. Bom, criou o nosso projetinho aqui, no nosso CLP, tá? Micro 850. Ele tem 3 slots plugin, tá? No meu caso aqui, o meu CLP ainda tem, eu tenho um cartão analógico do tipo 2080 IF2, 2 entradas analógicas, e tenho um cartão analógico de saída 2080 ou F2, tá? Para ficar exatamente igual com o que eu tenho aqui. Bom, pessoal, é o seguinte, antes da gente começar a criar o programa e antes de eu começar a falar para vocês das instruções, eu vou dar uma passada meio rápida na parte de encoder, tá? O encoder que a gente vai usar aqui, tá? O encoder que eu vou usar para demonstrar para vocês o funcionamento da instrução HSC, que é a instrução do Alan Bradley, né, que permite fazer a contagem de pulsos rápidos, é um encoder da Onrum, tá bom? Para ser mais específico, o modelo que eu vou usar aqui, ó, deixa eu achar ele aqui. É esse modelinho aqui, ó, o E6B2
CWZ6C, tá? O que esse encoder tem? Eu posso alimentar ele com uma tensão entre 5 e 24 volts corrente contínua, tá? Ele tem um consumo de 80 miliamperes no máximo e ele tem várias resoluções, tá? No caso aqui nosso, nós vamos usar esse aqui de 1000, tá? Ou seja, ele tem 1000 pulsos por rotação, tá? Essa é a resolução do encoder que a gente vai usar. Esse encoder também, ele possui 3 fases, fase A, B e Z. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre essas fases, tá? E a saída do nosso encoder é do tipo NPN com saída em coletor aberto, tá? NPN quer dizer que a saída é ativa com negativo, né? Com nível 0, tá? Ou o negativo da fonte de alimentação, tá? Então, se a gente descer um pouquinho mais aqui sobre esse encoder, outro detalhe importante é esse aqui também, tá? A máxima frequência de resposta do encoder, que é 100 kHz, tá bom? Isso aqui, pessoal, tem muito a ver com o RPM, tá? Aonde esse encoder vai ficar acoplado, se ele for ficar acoplado no motor, por exemplo, ele tem a limitação de RPM do motor, tá? Para poder garantir esses 100 kHz aqui. Bom, aqui ele fala, ó, isso que eu estou dizendo, a máxima velocidade permitida 6.000 rotações por minuto, tá? Se por acaso vocês tiverem alguma aplicação que esse encoder vai gerar, tá? A mais de 6.000 rotações por minuto, esse modelo aqui já não é o especificado, tá bom? Isso aí é um detalhe importante, tá? Mas para a grande maioria das aplicações, né, industriais, esse valor é mais do que suficiente, tá? Existem algumas aplicações específicas que rodam numa velocidade maior que 6.000, tá? Mas aí cada caso é um caso, tá bom? E precisa ser analisado com cuidado. Bom, o que mais aqui que a gente pode... Aqui, ó, o circuito elétrico dele, tá? No nosso caso é esse aqui primeiro de cima, né? Tá vendo? Aqui mostra como que é a ligação de saída dele. Ele é um NPN, né? Então eu tenho o fio brown, que é o marrom, tá? Que é o meu fio de alimentação, que pode ir de 5 a 24. Eu tenho o blue, o fio azul, que é o 0 volts. Eu tenho o shield, que é o GND, a malha, né? Tá? Que deve ser aterrada. E eu tenho os fios branco, preto e laranja, tá? Que são os sinais de saída, né? Fase A, fase B e a fase Z, tá? Então vocês podem ver que ele é uma saída do tipo coletor aberto, né? Por quê? Porque o coletor aqui do transistor NPN, ó, ele está aberto, não tem nada interligado nele, né? Então como que tem que ser a ligação desse encoder aqui? Esses 3 sinais, fase A, fase B e fase C, eles serão ligados nas entradas rápidas do CLP, né? Mas eu tenho que ter um resistor aqui, ó, desse coletor, dessa saída para o VCC, para o 24 volts ou 5 volts, tá? Ou aqui no fio marrom, tá? Ou seja, eu preciso colocar um resistor que eu chamo de pull-up, né? Para poder fazer com que a saída desse sensor, desse encoder, funcione corretamente, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui eu tenho os sinais de saída, tá? Do nosso encoder, tá? Eu tenho a fase A, fase B e fase Z, tá? Vocês podem observar que a fase A, tá? E a fase B, elas estão defasadas, né? Uma da outra, né? Se vocês puxarem aqui um tracejado aqui da subida positiva da fase B, puxar aqui um tracejado de forma que encontre com a fase A, vocês vão ver que a fase B está começando 90 graus depois do início da fase A, tá? Considerando aqui a subida do pulso, tá bom? Olha aqui, ó. Ele fala aqui, ó, 90 graus, tá? Tá bom, pessoal? Isso quando eu estou no sentido CW, quer dizer sentido horário, né? Ok? Bom, embaixo eu tenho a fase Z, tá? Eu tenho aqui como que é a fase Z. A fase Z, ela acontece apenas uma vez durante o giro do encoder, tá? Quando o encoder completa um giro completo, eu tenho um pulso na fase Z, tá bom?
Já a fase A e a fase B, eles acontecem durante, eu tenho 1000 pulsos a cada revolução, tá bom? Bom, se eu olhar o sinal aqui do lado na direita, ó, vocês vão ver que tem uma pequena diferença. O que está acontecendo agora? A fase B, ela está começando 90 graus antes da fase A, tá? Se vocês considerarem aqui a subida do sinal, do pulso, vocês podem ver que a fase B, o pulso sobe 90 graus antes do pulso A, tá? Por quê? Porque agora o encoder girou no sentido anti-horário, tá? CCW anti-horário, tá bom? Então, esse tipo de... Essa variação aqui de fase do sinal A para o B, que o CLP vai identificar que o encoder mudou de direção, tá? Ora ele estava no sentido horário e ora no sentido anti-horário. Então, é através dessa variaçãozinha aqui, tá? Do sinal entre a fase A e fase B, que é detectada a direção do meu movimento, tá? Direção do meu motor, por exemplo, se esse encoder estiver acoplado a um eixo do motor, tá? Como curiosidade aqui, tá? Isso aqui não é um curso de eletrônica, mas para quem já estudou eletrônica ou é um técnico, um engenheiro na área de eletrônica, né? Uma maneira da gente detectar o sinal de direção, né? Que é se ele está por direção horária ou anti-horária, eletronicamente, para a gente fazer isso, a gente pode usar um flip-flop tipo data, né? Tipo D. Para quem já estudou técnicas digitais, com flip-flop tipo data, a gente consegue detectar a direção do encoder, tá? Como que a gente faria isso? Bem simples, tá? Você pega a fase A e joga na entrada D, na entrada data, e pega a fase B e joga na entrada de clock, num flip-flop tipo D, tá? Que com clock sensível à transição positiva, tá? Então o que vai acontecer? Vamos pegar esse exemplo aqui, por exemplo. Quando o sinal de clock subir aqui na fase B, tá? A fase B que vai estar ligada na entrada de clock do flip-flop, certo? Quando o sinal subir de 0 para 1, ele vai pegar a entrada data, entrada D em 1, tá? Então é esse nível lógico 1 que vai para a saída Q, tá? Do flip-flop. Ok, ó. Toda vez que houver uma transição, olha aqui, ó, de 0 para 1 do clock, o data sempre vai estar em 1, ó. Então a saída Q sempre vai ser em 1, ok? Quando o encoder girar no sentido anti-horário, que vai mudar aqui o faseamento, o que vai acontecer, ó? Quando o sinal B subir, pessoal, o sinal subindo aqui, quando a fase B, que está ligada no clock do flip-flop tipo data, ele for de 0 para 1, o que vai acontecer? A fase A, que está ligada na entrada D, vai estar em 0, tá? Então a saída aqui vai para 0, ok? Na próxima subida de clock, olha aqui, na segunda subida de clock, de 0 para 1 aqui, olha o que acontece com o sinal de data, continua em 0, então a saída aqui continua em 0, e assim sucessivamente, tá bom? Ou seja, quando a saída Q do flip-flop estiver em 0, eu estou no sentido anti-horário. E quando ela estiver em 1, eu estou no sentido horário, ok? É uma maneira de a gente desenvolver o sinal de direção por hardware, ok? Bom, aqui do lado tem as cores, né? O brown é o VCC, o mais, o positivo. O black é a saída A. O white, o B. E o orange, que é o laranja, o Z. E o azul é o 0 volts, tá? Essa disposição de cores aqui é padrão, tá, pessoal? É um padrão muito utilizado por equipamentos europeus, tá? Equipamento alemão, tá? Principalmente. O marrom é o mais do VCC e o azul é o 0, tá bom? Bom, vamos ver se tem mais alguma coisa importante aqui para comentar com vocês. Então, aqui são só os outros modelos de encoder, tá? Bom, esse como eu não disse no começo, esse aqui tá o modelinho dele, né? É um encoder incremental, tá, pessoal? É um encoder que ele simplesmente, conforme você gira, ele gira pulsos, né? Quem vai dizer a posição ou a distância, né? Vai ser a sua eletrônica, ela que fica responsável por fazer isso, né? Ok? E outro detalhe, esse encoder, tá? Ele é um encoder que
quando você desliga e liga novamente, o seu equipamento eletrônico tem que ser capaz de memorizar, tá, o valor que ele contou, tá? Porque senão você vai perder a informação. Existem no mercado alguns encoders incrementais que têm bateria interna, tá? Tem também, ok? E também tem os encoders que são os encoders absoluto, né? Que são aqueles encoders que não importa aonde você pare a máquina, desligue a máquina em qualquer posição, quando você religá-la, ele vai saber exatamente aonde que ele está, porque é um encoder absoluto, ou seja, para cada posição do eixo do encoder, eu tenho uma marcação digital no encoder que diz exatamente a posição que ele está, tá bom? Bom, pessoal, voltando aqui no programa do CCW, né? Vamos fazer o seguinte, vamos aqui em programas, adicionar, ladder, tá? Ele cria com prog 1, vamos mudar aqui, vamos chamá-lo de, vamos renomear, vamos chamar de contador, ok? Contador. Vamos abrir o diagrama ladder. Pronto, criei o meu arquivo, né? Agora a gente vai, vamos chamar um contato aqui de normal aberto, tá? Que vai ser o contato que vai ligar a instrução. Vamos chamar aqui de liga, tá? Vai ser um booleano normal. E vamos pegar agora a instrução do contador rápido, tá? Que é o HSC, essa primeira aqui, ó, tá? Damos 2 cliques nela, pronto. Entrou a instrução do contador rápido aqui. Bom, pessoal, basicamente é com essa instrução aqui que a gente vai definir todas as nossas aulas, né, sobre como utilizar um encoder, tá? É uma instrução que vai tratar o uso do encoder, tá? É uma instrução preparada para contagem rápida, né? O que eu posso dizer para vocês? Todo o funcionamento da instrução do encoder, do HSC, ela é paralela ao processamento normal do CLP, tá? Existe um hardware dentro do seu CLP específico para uso de encoder, tá? Para contagem rápida, ok? E essa eletrônica lá, dentro do seu CLP, ela é separada, né, do seu processador, tá? Fora do ciclo do processador. Por quê? Porque você precisa, como é uma contagem em alta velocidade, você precisa tomar decisões muito rápidas, né? Então você tem que trabalhar em paralelo com a sua lógica normal de processamento do CLP, ok? Vamos fazer o seguinte agora, antes da gente começar a escrever, eu estou aqui no manual do microcontrolador da família 1800, né? engloba 830, 850 e 870, tá? Esse manual está em português, tá? Vocês conseguem baixar esse manual lá no site da Allen Bradley, né? Aqui está o código dele, ó, 2080 UM002_PT, tá? De português, ok? Mas eu vou colocar esse manual também na aula, tá? Lá na aula de encoder, no tópico lá, eu vou colocar esse manual aqui para vocês conseguirem baixar ele, tá bom? Logicamente, pessoal, o que acontece? Esse manual, ele fala realmente, ele tem tudo que você precisa saber para poder usar o contador de velocidade rápida, ok? O encoder. Então não vai dar para a gente ver isso aqui muito completo, tá? Então a gente vai usar uma ou duas aplicações somente, né? Eu vou passar o essencial, mas com esse essencial vocês têm condições, né? Através de uma leitura aqui no manual, poderem desenvolver qualquer tipo de projeto usando encoder, tá bom? Deixa eu ver aqui uma coisa. Acabei me perdendo na página aqui, vamos ver. Aqui, ó. Antes da gente começar a escrever o projeto, né, algumas recomendações importantes aqui, né? Eu consigo usar o contador de alta velocidade aqui no CLPs micro 830, 850, 870.
ele fala, com exceção do modelo final AWB, né, que eu comentei já no início com vocês, tá bom? Bom, o que mais aqui que ele tem de interessante? Vamos ver aqui. Características, eu posso usar ele como uma PLS, né, que é uma chave digital programável, ok? Vamos ver o que mais que tem interessante. Bom, aqui pessoal, ó. Ele permite operação até 100 kHz, ok? As entradas rápidas do CLP permite operação até 100 kHz, tá? Isso aqui é um valor importante, por quê? Porque isso aqui quer dizer o seguinte, que é o máximo valor de pulsos que a entrada permite, tá? Dentro de uma unidade de tempo. Por exemplo, 100 kHz quer dizer 100 mil pulsos por segundo, ok? Então, por exemplo, se eu pegar esse encoder que a gente vai usar, ele tem 1000 pulsos por revolução, ok? 1000 pulsos por volta. Imaginem que esse encoder vai estar ligado no eixo do motor e esse eixo do motor vai rodar a 3000 RPM, ok? Então, quando esse encoder der 3000 voltas, quantos pulsos eu gerei? Se ele gera 1000 pulsos por volta, então é 3000, certo? Voltas por 1000 pulsos. Então eu vou ter 3 milhões de pulsos. Por quanto? Por minuto, ok? Porque a minha rotação não é em minuto, é RPM, rotações por minuto. Então, em 3.000 rotações por minuto, eu tenho 3 milhões de pulsos, tá? Se eu dividir isso por 60 para me saber quantos pulsos eu tenho por segundo, eu vou ter exatamente 50 mil pulsos por segundo, ou 50 kHz, ok? Então, isso quer dizer que meu projeto está dentro da especificação do cartão aí, tá bom? Esse aqui é um detalhe importante, tá, pessoal? Existem cartões, né? Aqui dentro da família Micro 850 eu posso colocar um plugin que é o 2080 MOT, né? Esse plugin ele é específico para fazer posicionamento e ler encoder. Esse plugin ele já permite uma operação até 250 kHz, tá? Ou seja, eu posso trabalhar com um encoder com maior quantidade de pulsos e com velocidade em RPM maiores também, tá? Do que eu usar as entradas embutidas que vem com o CLP, tá bom? Bom, o que eu tenho de interessante aqui? Ó, essa minha instrução de contagem rápida trabalha com 32 bits, ou seja, eu posso contar entre mais ou menos 2 bilhões, 147 milhões, 483.647, tá? Ok? Esse é o valor máximo e mínimo de contagem, tá? Eu posso ter set point de valores programáveis, tá? E posso fazer acionamento de saídas também em função desses set points, tá? Isso a gente vai ver aí durante as aulas, ok? Vamos ver o que tem mais interessante aqui. Aqui, ó, isso aqui é importante também, tá? Olha aqui, ó. A função HSC somente pode ser utilizada com as entradas e saídas incorporadas do controlador. Ela não pode ser usada com módulos de entrada e saída de expansão, tá? Ok? Então, se vocês comprarem ou tem um modelo de CLP que não tem entrada rápida, ou seja, não permite o uso de encoder, não adianta vocês quererem colocar um módulo de expansão, né, de entrada DC, por exemplo, achando que vai dar para usar o contador, porque não vai, tá? Ele já está falando aqui que entrada e saída de expansão não é permitida, tá? Bom, pessoal, acho que por hoje, por essa aula é só, tá? Para não ficar muito extensa. E aí a gente vai, nas próximas aulas, a gente vai começando a desenvolver esse projeto, tá? Eu vou começar a falar sobre as variáveis da instrução, até que a gente termine com a montagem, né, do sisteminha aqui. Aliás, não vai ser sistema, tá, pessoal? Vai ser, eu vou ligar um encoder no CLP e vou mostrar para vocês a contagem, né, tudo que pode ser feito com ele, tá bom? Então, valeu aí, até a próxima aula.